Queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler um versículo deste capítulo e vamos ler também um versículo do Salmo 19. 1 Coríntios capítulo 11, aos nossos visitantes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você nessa noite. Nós louvamos o santo nome. Que grande amor que tem nos concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. O apóstolo João disse isso. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 28. 1 Coríntios 11, verso 28. Texto conhecido diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Volte lá para Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, verso de número 12. Oh, santo Deus. Salmo 19, verso 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Amém? Pode sentar, amados. Queridos irmãos, estamos nessa noite reunidos aqui neste lugar para celebrar o culto mais importante da igreja, que é o culto de Santa Ceia. Eu digo isso porque o Senhor Jesus, Ele não mandou que nós fizéssemos culto de jovens, nem culto de mulheres, nem culto de homens, mas Ele deixou essa ordenança: a Santa Ceia do Senhor. Este culto, ele não foi inventado por uma denominação, não foi criado por uma organização. Esse momento que nós estamos nessa noite foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a ceia é algo muito importante para nós, por alguns motivos. O primeiro motivo que a ceia é muito importante para a igreja é que nos faz relembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o pão, ele é em memória do corpo dele, e o vinho é o memorial do seu sangue. O próprio Jesus disse: fazei isto em memória de mim. A ceia, ela nos leva lá ao passado e começa a nos relembrar de quão devedores nós somos de Cristo, de quão devedores nós somos do Senhor. Porque ao olharmos para a cruz e vermos tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu pelos nossos pecados, pelo menos uma coisa acontece com aqueles que de fato são sensíveis à palavra de Deus: nós nos sentimos até meio que constrangidos, porque nós vemos tamanho sacrifício do Senhor por nós, e nós nos perguntamos: o que temos feito em retribuição a isso? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 ao 14, ele diz que digna é a palavra que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. Paulo, ele entendia claramente a missão de Cristo ao morrer ali, ao se entregar. Foi citado aqui pelo pastor 1 Coríntios capítulo 13, se referindo ao amor, e depois ele cita 1 João capítulo 3, versículo 16. E nesse texto de João, paralelo ao texto de 1 Coríntios que fala sobre o amor ágape, o amor que não acaba, o amor sacrificial, o amor que não se exaspera, o amor que não usurpa, o amor que não trata levianamente. Nós vemos em João 3,16 as três maiores coisas do mundo:
as 13 maiores, o maior sentimento, a maior quantidade de pessoas e o maior propósito. Ele morreu por nós porque ele teve o maior sentimento para conosco, que foi o amor. A Bíblia fala que o amor é forte como a morte. Nenhum sentimento é tão grande quanto o amor. Todas as coisas passam, mas o amor permanece. A Bíblia fala que ele amou ao mundo. E esse amar ao mundo significa amor à humanidade, o maior grupo de pessoas, indistintamente quem era. Não importa se sejam brancos, negros ou pardos. Não importa se eram homens direitos ou homens errados. Não importa. O apóstolo Paulo, ele faz uma menção ao amor de Cristo em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz que dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele morreu com o maior propósito, que é para que nós tenhamos a vida eterna. O maior propósito é para que nós tenhamos a vida eterna. Então a ceia, ela nos faz lembrar disso, do amor. Mas a ceia, ela também nos faz olhar para frente. Ela nos faz olhar para trás e vermos o sacrifício. Nos faz olhar para frente, porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia até que Ele venha. E Ele vai voltar. Eu creio nisso, você crê? Você ainda aguarda a volta do Senhor Jesus, ainda aguarda a volta dEle. Essa é a esperança. Há um hino que diz que a nossa esperança é a sua vinda. Então nós cremos que um dia Ele vai voltar e vai nos buscar, vai buscar a sua igreja santa, imaculada, lavada, redimida pelo sangue que Ele mesmo verteu ali na cruz do Calvário. Mas a ceia, ela nos faz olhar para trás, nos faz olhar para frente, mas ela também nos faz olhar para dentro. Ela nos faz ver quem somos. Ela nos faz ver o sacrifício e a promessa de Deus, ou melhor, de Jesus. Mas nos faz olhar também para dentro. O apóstolo Paulo, quando ele vai explicar sobre a Santa Ceia, mostrando à igreja de Corinto algumas falhas que tinham dentro daquela igreja, ele vai chegar a um determinado momento dizendo que aquele que come, aquele que bebe indignamente, sem discernir o corpo, sem discernir o sangue, come para a sua própria condenação. Ele vai trazer um teor espiritual tão profundo no ato da ceia, que nós vemos que aquele que participa da ceia de uma forma indigna será punido e corrigido pelo Senhor. Por isso que ele diz: julgue o homem, examine-se o homem a si mesmo. E ele vai dizer mais para frente que se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, não seremos condenados. Porque quando nós, pela voz da consciência que nós mesmos temos, começamos a avaliar os nossos erros e a nossa postura diante de Deus, ali nós mesmos vamos saber se estamos absolvidos ou condenados. Só que há um porém. Há um porém. E esse porém é o que nós lemos lá no Salmo 19. Quem é que pode discernir a própria culpa? Quem é que pode encontrar os seus próprios erros? Quem é que pode ser fiel a Deus a tal ponto de apresentar os seus próprios erros? Quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego. Aí o questionador, o pessoal lá do RH, ele vai dizer assim: diga suas qualidades. Eu sou responsável, eu sou cooperador, e vai começar a falar uma série de qualidades. Mas quantos chegam para o questionador lá do RH e diz assim, quando ele pergunta: me mostra os teus defeitos, fale os teus defeitos. Eu nunca vi uma pessoa chegar e falar assim: eu sou atrasado, eu chego sempre atrasado no trabalho. Ou vai dizer assim: eu sou ladrão, eu gosto de vez em quando surrupiar alguma coisa, algum dinheiro que está perto de mim. Geralmente, para as pessoas se dá uma de cuidado e dizer assim: eu sou perfeccionista, esse é meu defeito, ser muito perfeccionista. Sabe por quê? Porque quando nós vamos falar das nossas qualidades, nós criamos um livro. Quando vamos falar dos nossos defeitos, a gente começa a conseguir achar alguma brecha para justificar os nossos erros. O salmista, ele diz: quem há que possa discernir a própria culpa, as próprias transgressões, o próprio pecado? Numa linguagem mais simples, é quem é que pode avaliar o seu próprio erro? Quem é que pode fazer um julgamento de si próprio? Porque quando é achar o erro dos outros é muito fácil, difícil é achar o nosso. Há um ditado que diz que o erro, que o pecado é como um mau hálito. Quem tem nem sempre sente, mas quem está à volta vê e percebe.
Não é assim? É mais ou menos isso. É mais ou menos dessa forma. Quem há que possa discernir? Paulo diz que nós devemos nos examinar, e agora é interessante que não é apenas olhar, é nos examinarmos, para que nós possamos participar na mesa, nos examinarmos. Examinar é fazer um exame minucioso, é fazer uma análise cuidadosa da nossa própria vida. Só que isso tem que ser com sinceridade e com fidelidade. Alguns anos atrás, alguns irmãos aqui podem até lembrar, alguns anos atrás a gente fez uma dinâmica, não lembro se foi numa escola bíblica dominical ou num estudo, não lembro. Nós fizemos uma dinâmica aqui na igreja, nós escrevemos em uma folha de caderno, em uma folha, distribuí uma folha, um papel e um lápis para cada pessoa, uma caneta, não lembro, para que nós pudéssemos escrever tudo aquilo que a gente não gostava nos outros. E eu lembro que a gente deu a carga. Poxa, a gente vai dar a carga mesmo, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Só que eu lembro que naquela ocasião, e alguns irmãos que talvez podem estar até lembrando, dizendo, eu falei assim, agora vire e coloca os teus defeitos desse lado. Aí complica, porque a gente acha que os nossos defeitos não são tão defeitos assim. Isso é inerente do ser humano. Eu não estou falando isso só para você, isso é inerente de nós. É por isso que nós nos justificamos muito. É por isso que nós sempre julgamos o porquê que nós fazemos determinadas coisas. Eu fiz isso porque fulano mereceu a fazer isso. Eu fiz isso porque ciclano fez aquilo. Então eu tive que fazer isso. Só que nem sempre os nossos erros são tão justificáveis quanto nós imaginamos que sejam. O que eu quero fazer nessa noite com você? Eu quero fazer aquilo que o apóstolo Paulo mandou a igreja de Corinto fazer: examinar a nós mesmos, fazer um autoexame, mas não um exame de fora, mas um exame de dentro, de fato de vermos realmente quais são os nossos pecados. É quando você tem a coragem de abrir a tua boca e falar para Deus quais são as suas culpas, porque diga-se de passagem que ninguém que está aqui é isento de culpa. Ninguém que está aqui, a começar por mim, somos isentos de pecado. O apóstolo João diz que aquele que diz que não comete pecado algum se faz mentiroso, e a palavra não está nele. Ele é mentiroso. Então todos nós erramos, todos nós falhamos. O grande problema, o grande desafio que nós temos não é encontrar o erro, mas é encontrar o erro em nós. Nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, nós entendemos o que é certo e o que é errado. Somos muitas vezes até doutores e juízes. Somos aqueles que de fato conhecem as Escrituras. Então achar erro não é difícil. O difícil é quando nós temos que achar erro em nós mesmos. Quando nós temos que nos colocar diante da Bíblia Sagrada, diante do Senhor e dizer: Senhor, tira este erro de mim. Quantas vezes nós tentamos maquiar as nossas próprias culpas e pecados? Para achar o erro nos outros é muito fácil. Para achar o erro no meu irmão, na minha irmã, para achar o erro no meu vizinho, no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos, enfim, tantas e tantas coisas, é muito fácil. Mas a palavra é nessa noite: examine-se o homem a si. Quantos irmãos estão aqui me ouvindo? Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Em Mateus capítulo de número 7, eu estarei dando algum passeio na Bíblia, e se você também for rápido aí em achar os livros da Bíblia, passeie comigo, que eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Se você não for tão rápido para achar os textos, você pode anotar eles em casa, você começar a fazer uma conferência. Em Mateus capítulo de número 7, do versículo 3 ao versículo 5, o próprio Jesus ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui nós vemos um relato disso que eu estou falando. Encontrar erro não é difícil, difícil é quando o erro está em mim.
Aqui o Senhor Jesus, ele vai falar sobre o julgamento. Ele vai dizer: por que tu vê o cisco, é o argueiro, por que tu vê essa pedrinha no olho do teu irmão, quando você mesmo não enxerga a trave que está no teu? Por que você fica olhando os detalhes da vida do teu irmão, quando você mesmo tropeça em pedras grandes? Por que você muitas vezes fica coando mosquito e engolindo camelo? Isso é hipocrisia. Quando eu quero avaliar o erro do meu irmão, e alguém disse aqui da igreja que quando nós queremos olhar o erro de alguém, a gente olha debaixo do sovaco, a gente olha entre as unhas, né, debaixo da unha, entre os dedos, a gente vai fazendo aquele check-up completo para encontrar o erro. Mas quando é nós, a gente passa a vista: não estou legal, pronto, vamos embora. É muito complicado isso. Jesus aqui não condena e não diz que nós não podemos ver o erro do olho do irmão, não. Ou melhor, o cisco, não. Ele não está querendo dizer que nós não podemos julgar os outros, não. Ele não está dizendo isso. Há uns dias atrás, inclusive, Deus me deu uma palavra sobre a questão de julgamento. O julgar não é pecado. Pecado é julgar segundo a aparência, é segundo aquilo que eu acho. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar assim, julgar segundo a reta justiça. A Bíblia fala que nós devemos julgar aqueles que pecam dentro da igreja. A Bíblia diz isso. E aqui o Senhor Jesus não está questionando o fato de você ver o erro no teu irmão, o cisco do olho do teu irmão. O que ele está questionando e está alertando é dizendo: para com isso, primeiro tira o teu, primeiro olha a trave que está no teu, tira esse erro da tua vida, corrija-se disso, e depois você terá a condição de ajudar o teu irmão a se corrigir. Você está entendendo, queridos? Amém? Hoje é um autoexame. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tira primeiro o teu. Depois que tu tiver com a tua vida limpa, com os teus olhos em perfeito estado, com a capacidade de ver plenamente, aí você vai e tira o cisco do olho do teu irmão. Porque se você não fizer, você vai ser um bêbado guiando outro bêbado, um cego guiando outro cego. Então nós devemos entender que o grande problema não é achar erro, é achar erro em nós. Às vezes cometemos o erro da hipocrisia. Romanos capítulo 2 fala de homens que condenam erros que eles mesmos praticam. Diz o seguinte, Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, 1 a 3. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, olha só, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Olha que palavra forte. Eu, como pastor, irmãos, não é uma nem duas, mas inúmeras vezes chegam pessoas até mim dizendo: pastor, tu está vendo fulano? Pastor, tu está vendo ciclano? Fulano fez isso, fulano deixou de fazer aquilo, fulano fez aquilo outro, fulano foi para lá, fulano veio para cá, e fica assim naquela acusação. E às vezes eu fico pensando: meu Deus, será que nós vamos ter que aprender o que é misericórdia? Deus vê todas as coisas, eu não sou Deus, eu não sou Deus. A palavra que eu falo aqui é a mesma palavra que o rei de Israel falou quando Naamã veio à sua casa, falando que queria ser purificado. Ele diz: acaso sou eu Deus para purificar? E acaso, como pastor, eu tenho direito disso? Ah, mas o Senhor é o pastor da igreja. Querido, tem obra na vida das pessoas que é só o Espírito Santo de Deus que faz. Tem obra na vida de crente que o pastor pode martelar a vida inteira, mas a obra só é feita pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas o senhor não está vendo? Muitas vezes eu não exponho, mas eu estou lá orando, dizendo: Deus, trabalha no coração deste homem, trabalha no coração deste jovem, trabalha no coração desta mulher. Porque há obras, e a Bíblia fala que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
E você acha que o Espírito de Deus só age para a conversão? Não, ele age também na santificação. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e a cada momento o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, nos guiando no caminho de santidade. Então entenda, vamos parar de muitas vezes condenar aquilo que nós mesmos fazemos. Às vezes nós julgamos uma coisa, mas nós praticamos a mesma coisa. Isso é hipocrisia. E Deus não terá por inocente aqueles que tais coisas fazem. Sabe, é muito complicado. Há um processo muito grande nisso. Temos que ter seriedade e misericórdia para com os outros. Pastor, mas é encobrir pecado? Não, quem disse que é encobrir pecado? Eu estou dizendo, tendo misericórdia pelo pecador, ter misericórdia por aquele que pecou. Sabe por quê? Porque nós como igreja muitas vezes não refletimos a vida de Cristo. Se Pedro estivesse no nosso meio hoje, ele já estava excluído da igreja e banido do altar. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Afinal de contas, Pedro negou, sendo avisado, ele negou 3 vezes. E eu gosto muito do relato bíblico que diz que a 3ª vez ele praguejou, dizendo que não conhecia Cristo. Praguejar é a mesma palavra, um termo mais ou menos, que ele usou palavras indecorosas. Ele usou palavras pesadas para dizer que não conhecia Jesus. Quantos de nós, se estivéssemos na igreja que Pedro estivesse, nós já não teríamos excluído Pedro? Para começar, que Pedro tentou matar um homem, tentativa de homicídio, quando ele pega a espada e taca em Malco. Ele queria cortar a cabeça de Malco, só que Malco foi mais esperto, ele cortou só a orelha, mas ele queria matar. Tentativa de homicídio, depois negação. Quem é que queria Pedro na sua igreja? Mas Jesus queria. Quem é que queria Rafael? Talvez ninguém, mas Jesus queria. Jesus quis. Quem é que te quis? Talvez ninguém, mas o Senhor te quis, Ele te escolheu. Independentemente das tuas fraquezas, dos teus erros, Ele te ama, Ele quer usar a tua vida, Ele quer te usar para a glória dEle. Devemos entender que a igreja, ela tem que refletir a glória do Senhor. A igreja tem que andar como Jesus andou. É aquele que é pecador, aquele traiçoeiro, é um Jacó. Quem queria Jacó? Ninguém, mas Deus quis. Quem queria Paulo? Perseguidor da igreja, aquele que segurou as vestes de Estevão, quando viu Estevão sendo apedrejado. Quem é que queria? Ninguém, mas Jesus quis. Quem é que entraria na casa de um ladrão como como Zaqueu? Quem é que entraria? Ninguém, mas Jesus entrou e salvou a vida dele. Quem é que queria talvez conversar com uma mulher prostituta? Ninguém, que teria vergonha. Mas Jesus assim fez, porque Ele nos olha com amor, Ele contempla a nossa vida, Ele sabe dos nossos erros, mas Ele nos ama. Ele nos ama. Talvez ninguém te quer, mas Jesus te quer. Você pode dizer amém por isso, querido? Independentemente, Deus, Ele nos ama. Muitas vezes não achamos os nossos próprios erros, porque nós somos muito mais compreensivos conosco do que com os outros. Um exemplo disso é Mateus capítulo 18. Eu não vou ler o texto porque é um texto muito grande. A parábola que o Senhor Jesus vai contar ali em Mateus capítulo 18 é de um homem que devia muito dinheiro ao rei. Muito dinheiro. E ali, ele é perdoado pelo rei. O rei perdoa a dívida dele. Ele devia 10.000 talentos, ele não poderia pagar isso. Era uma dívida impagável. Aí o rei perdoa, mas depois que ele sai dali, do palácio, ele encontra um homem que devia a ele apenas 100 denários, uma dívida que era compreensivelmente pagável, uma dívida que era facilmente pagável, era 100 dias de um trabalho, 100 dias, 3 meses praticamente, o camarada pagava a dívida. Só que ele, que tinha sido perdoado por uma dívida impagável, quando ele encontra o seu conservo de uma dívida muito menor, ele não quis perdoar e jogou na prisão. Este relato, ele nos refere à nossa própria vida. Por que eu não tenho que perdoar o meu irmão, se Cristo me perdoou? Você poderia pagar a tua dívida que tem com o Senhor? Poderia, irmãos?
Você não poderia pagar. Por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para pagar uma dívida que nem eu, nem você poderia pagar. A palavra que Jesus usa no final ali, antes de expirar, é teotelestai. Essa palavra traduzida é está pago, ou está consumado. Uma palavra usada quando numa prisão as pessoas prendiam as pessoas e eles colocavam na prisão, na frente da grade, os crimes que aquela pessoa cometeu. Ele foi um ladrão, ele foi um assassino, ele foi um traiçoeiro, ele fez isso, fez aquilo outro. Colocava também o tempo da pena que ele deveria pagar. Quando aquele homem que estava preso por aqueles crimes completava a sua pena, eles escreviam embaixo: teotelestai, está pago. Isso aqui agora, tudo aquilo que ele deve à justiça, está pago. Quando Jesus disse está pago, está consumado, eram os meus pecados e os teus pecados, que nós não poderíamos pagar ao Senhor Deus pela dívida imensa que nós temos. Então ele pagou pelo seu próprio sangue. Ele pagou uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Por isso, como ele me deu a graça, nós devemos também transbordar a graça para com o nosso irmão. Se meu irmão berra contra mim, se meu irmão fala contra mim, se meu irmão tropeça em algum relacionamento comigo, eu tenho que perdoar. Eu tenho que oferecer ao Senhor pelo menos um pouco daquilo que ele ofereceu a mim. O mandamento é amar o próximo como? Amar o próximo como? Este é o mandamento da lei dado por Moisés. Mas Jesus, ele vai além. E ele, no livro do Evangelho de João, ele diz assim: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis a uns outros como eu vos amei. Agora o padrão não é amar o meu irmão como eu me amo, mas é amar o meu irmão como Cristo me ama. O padrão foi elevado, a graça elevou o padrão do amor. Agora é o amor maior, é um amor muito mais profundo, que eu tenho que amar o meu irmão. Pastor, mas fulano é complicado. Ame ele, independentemente de quem seja. João capítulo 13, a Bíblia fala: tendo amado os seus discípulos, amou até o fim. Jesus pega a sua vestimenta, começa a lavar os pés dos discípulos. E quero chamar um detalhe: dentro desse contexto da Santa Ceia, onde que Jesus estava lavando, Judas estava lá. Judas estava tendo seus pés lavados. Você imagina a cena comigo? Jesus se curvando perante Judas para lavar os pés de Judas, sabendo que Judas iria trair ele daqui a pouquinho. Pense como nós devemos aprender de Jesus. Você lavaria o pé de alguém que iria te trair, meu irmão? Você lavaria o pé de alguém que iria te trair? Seja realista. Você lavaria o pé de alguém que ia te prejudicar? Seja realista. Você se humilharia perante uma pessoa que você sabe que estava armando alguma coisa contra você? Não. Aí você me pergunta: pastor, e o Senhor? Eu também não. Por isso que nós não alcançamos às vezes o padrão que o Senhor quer na nossa vida. Porque Ele diz o seguinte: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não é só saber, mas é praticar. Estão falando mal de você, estão te prejudicando, estão te criticando, estão te humilhando. Tende em você o mesmo sentimento que houve também Jesus e lava o pé dessa pessoa. Pastor, é literalmente não, não é literalmente não. Se coloque à disposição dessa pessoa, seja um servo ou uma serva dessa pessoa. O negócio é sério, não é não? O negócio é sério. Há uma dificuldade também, muitas vezes, analisarmos os nossos próprios erros. Porque ao analisarmos esses erros, nós vamos perceber que muitas vezes nós somos muito justos conosco. Nós queremos nos absolver e esquecemos que muitas vezes a minha própria justiça mostra que eu sou orgulhoso. Quando eu quero justificar aquilo que é injustificável, quando eu quero me apresentar muito justo e passar a mão por cima dos meus erros, isso mostra um orgulho, e orgulho na Bíblia é pecado. O primeiro pecado foi o orgulho que subiu no coração de Satanás. Quer ver um exemplo? Davi tinha adulterado. Davi tinha cometido um homicídio. Quando ele fala
para Joabe colocar Urias lá onde que a batalha era mais ferrenha. Joabe morre, esconde o pecado estava escondido. Aí Davi casa com Batseba, tudo tranquilo, achando que tudo estava normal, não é isso? Afinal de contas agora era uma viúva, só que quando ele se deitou com ela, era uma mulher casada. Aí Natã vai visitar Davi, dizendo assim: Davi, rei, um homem tinha uma cordeirinha, que ele cuidava dela como uma filha, zelava, só tinha ela, ele demonstrava amor para com aquela cordeirinha. Mas veio um homem, passando pela casa de um homem que tinha muitas e muitas cordeirinhas, e esse homem que tinha muita cordeirinha, ele não quis matar nenhuma delas, então ele pegou aquele homem, e matou para oferecer ao seu visitante. Davi se irou, meu irmão, ficou com raiva. Ele disse: eu digo que esse homem merece a morte, este homem merece morrer, e pela cordeirinha tem que ser restituído. Aí Natã fala: tu é esse homem. Talvez tenha sido isso que Davi fez, porque a gente é muito cruel com a falha dos outros, mas quando somos nós que falhamos, nós queremos ser complacentes. Quando é meu irmão que erra, eu quero escorraçar ele, vai-se embora. Mas quando sou eu que erro, eu digo: misericórdia, Senhor, porque essa foi a ação de Davi. Jogar fora quem erra, e muitas vezes se compadecer do seu próprio pecado, é 2 pesos e 2 medidas. Por isso que eu queria dar um conselho para a igreja, irmãos, um conselho de pastor: pare de exigir muito dos outros. Todos, eu peço essa palavra a todos. Pare de exigir muito dos outros. Mas fulano marcou comigo há 3 horas, agora é 3:05, já está errado. Tu não sabe por que o fulano chegou às 3:05? Você não sabe. Mas fulano falou que ia comigo em tal lugar e não foi. Você não sabe o que aconteceu, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, você pode passar pela mesma situação, e você pode ser julgado, porque a Bíblia diz que com a medida que eu medi, com a severidade, com a rigorosidade, como é que é? Esse negócio aí, com o rigor que eu tratar os outros, eu vou ser tratado. Não é isso que diz o Senhor Jesus: não julgueis para não ser julgados. Aí o pessoal fala: pronto, eu não posso julgar ninguém. Pode, mas tenha coragem para julgar, porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Com o rigor que você julgar, você vai ser julgado. Então tenha postura para isso, tenha coragem, para não fazer algo que depois você mesmo venha pagar um alto preço por aquilo. Quando é o nosso erro, quando é a nossa falha, a gente quer passar a mão por cima, a gente quer, na verdade, nos justificarmos. Mas eu cometi isso, mas é porque fulano fez. Mas é porque eu fiz aquilo ali. Quer ver um exemplo? Todo mundo que sai da igreja sai por causa de alguém. Já reparou isso? Eu saí da igreja porque fulano me tratou mal. Eu saí da igreja porque o pastor me tratou mal. Eu saí da igreja porque o diácono não olhou para mim. Para de conversa fiada, para de balela, porque se for sair dessa igreja porque eu agi em você errado, ou algum agiu errado, você vai para outra. Mas o problema é que as pessoas saem e vai para o mundo. Você balela, você conversa para boi dormir, como diz lá no Rio de Janeiro. Eu saí da igreja porque o irmão Geno tocou muito alto a guitarra lá, me incomodou. Aí eu saio e começo a viver no pecado. Aí eu saio e começo a viver na prostituição, no vício, nas drogas, e seja o que for. A culpa é dele? Não, a culpa é minha, porque eu já queria sair, mas eu não tive coragem de chegar e dizer assim: eu saí por causa do meu próprio pecado, eu saí porque eu fui fraco, eu saí porque eu tropecei. Porque nós nos justificamos os nossos atos, muitas vezes injustificáveis. Queremos aparentar ser justos, quando na verdade as nossas justiças, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, que a nossa justiça são como trapos de imundície. A nossa justiça são como os trapos de imundície. Quando você quer se mostrar justo, e na verdade não é. O termo trapos de imundícia, ela traz o sentido, sabe o quê?
aquelas faixas que as pessoas usavam nos leprosos. Os leprosos, a lepra fedia, a lepra era contaminada, era contagiosa. Então eles pegavam o leproso e passavam faixas nele. A Bíblia fala, o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, que as nossas justiças são como isso, não serve para nada. Por mais justo que somos, ainda somos pecadores. Por mais justo que nós achamos ser, ainda somos pecadores e dependentes da graça e a misericórdia do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus, porque eu sou um pecador, mas um pecador redimido, lavado e perdoado pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo, depois de se colocar como um apóstolo entre os gentios, de ser o maior doutrinador da igreja, ele falou aquilo que eu citei no início para Timóteo: eu sou o principal dos pecadores. Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele viu quem ele era. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua culpa, ele reconhece a sua fragilidade. E este é o maior exemplo de santidade, irmãos. O maior exemplo de santidade não é você ver o pecado no outro. O maior exemplo de santidade é você ver o pecado em si próprio. Tem coragem para isso? Provérbios capítulo de número 16, verso de número 5, diz o seguinte: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Abominável é aos olhos do Senhor, é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não precisa, que é evidente que não ficará impune. A Bíblia conta a história de dois homens, um fariseu e um publicano. Lucas capítulo 18. Preste atenção nisso. O fariseu era os mais extremistas da religiosidade. O exemplo de religião estava nos fariseus. Eles cumpriam à risca tudo aquilo que pelo menos eles tentavam cumprir. Sabe? Eles se preocupavam com a lavagem do prato, a lavagem das mãos, o cerimonial todo. O publicano era o pior dos piores, porque era aqueles que trabalhavam para Roma. Mateus era o publicano. E talvez tenha sido Mateus que escreveu isso. Mateus, ele vai dizer lá em alguns textos, muito paralelo entre publicano e pecador, publicano e fariseu, porque ele era um publicano. Ele era um publicano, ele sabia da vida que ele era. E um publicano era aquele que trabalhava para Roma, era tido como traidor. Mas o publicano não apenas trabalhava, muitas vezes eles sonegavam, eles roubavam as pessoas, impondo impostos que muitas vezes Roma não dava. Então, se você imaginava naquela época, falava sobre fariseu, você estava esperando o maior religioso, o mais santo. Mas se você falasse de publicano, era o mais pecador. O mais pecador. Então Jesus conta uma parábola citando esses dois homens: o exemplo de santidade ou de religiosidade e o exemplo de pecaminosidade. Disseram que os dois subiram para o templo para orar. Os dois subiram para quê, irmãos? Para orar. E o fariseu, a Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, Pai, porque eu não sou como esse. Tu imagina, tu está na igreja, aí chega um irmão do teu lado e diz assim: Senhor, graças já te dou, porque eu não sou como esse troncho que está aqui do meu lado aqui. É complicado, né? Não era uma oração muito boa de se ouvir, não. Graças te dou, porque eu não sou como este publicano. Dou dízimo de tudo, jejuo tantas vezes, assim. Esse camarada, a Bíblia fala que ele orava de si para si, mas certamente quando ele subiu no templo, ele pensava que ele estava orando a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando fala que orava de si para si, significa que a oração mais longe que chegava era no seu próprio ouvido. Ele falava na boca, e era apenas o seu ouvido que ouvia, e não o ouvido de Deus. Enquanto isso, o publicano, que era tido com todo mundo como o mais errado, mais falho, a Bíblia fala que ele não ousava nem olhar para o céu. Um sentimento de vergonha, de peso do pecado. Ele batia no peito e clamava a Deus pela sua misericórdia, porque ele era pecador. Jesus disse e perguntou aos seus discípulos: quem vocês acham que desceu justificado lá do templo? Foi o fariseu? Não, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Foi o pecador, o publicano, que reconheceu o seu pecado
e clamou pela misericórdia de Deus. Pense nisso, queridos. Vamos tirar um pouquinho a capa de fariseu que muitas vezes nós temos. Vamos tirar muitas vezes a capa de uma aparente santidade, de uma justiça própria, porque isso é pecado diante do Senhor. Quando eu digo para o meu que meu irmão pecou e muitas vezes julgo ele, eu estou me colocando acima dele. Tem gente que diz assim: fulano pecou, eu não pecaria no pecado que ele pecou, mas eu pecaria em outro. Eu julgar o meu irmão e eu me colocar numa posição superior a ele, porque ele pecou, porque ele cometeu alguma culpa, e eu me envaidecer porque eu não cometi aquele mesmo pecado, de uma certa forma eu estou cometendo o mesmo pecado. Porque o orgulho é um pecado também diante do Senhor. A vaidade espiritual. Pare de julgar os outros, sabe, conforme você acha que tem que ser. Pare de exigir dos outros algo que muitas vezes você mesmo não pode oferecer. E é isso que a palavra está dizendo para nós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu abro meu coração aqui com toda sinceridade. Eu não estou pregando aqui uma palavra que é direcionada para A ou B, eu estou falando para mim. Quantas vezes eu não cometo esse erro? De quando eu vejo uma pessoa falhando, uma pessoa cometendo um pecado, uma falha, muitas vezes dentro do meu coração o diabo quer jogar uma seta dizendo: está vendo, ele pecou, mas você não teria coragem de pecar dessa forma. E se nós não tivermos cuidado de tirar isso do nosso coração, a gente se envaidece, nos achando superior aos outros, nos achando mais santo do que os outros, mais justo do que os outros. E muitas vezes essa justiça é somente aos nossos olhos, e não é aos olhos do Senhor. Para o Senhor vale mais um pecador arrependido do que um fariseu achando que é santo, que não precisa de arrependimento. Por isso que uma palavra como essa hoje, de examinar o homem a si mesmo, o conselho que eu te dou é: examine-se, você. Não fique pensando e dizendo: ah, seria bom se fulano estivesse aqui. Não, fulano não está aqui, é você que está, então a palavra é para você. Ah, é fulano, tomara que Deus fale no coração do meu irmão que está aqui do meu lado, ó. Fala, Deus. É para mim, a palavra é para mim. Examine-se, Rafael, examine-se. O salmista ele diz: eu conheço os meus pecados, as minhas iniquidades estão sempre diante de mim. Eu sei, Rafael Esteves de Brito, eu sei o que eu penso e não é para pensar. Eu sei o que eu falo e não é para falar. Eu sei o que eu faço e não é para fazer. Você também não sabe disso? Ou será que você não tem culpa nenhuma? Ou será que você é inculpável? Ou será que você não tem falha alguma? Porque tem pessoas que acham que são tão perfeitos, que eu fico pensando por que Jesus morreu na cruz. Porque se eu acho que eu sou perfeito, Jesus não precisava ter morrido. Logo, quem poderia ter morrido era eu mesmo. Eu poderia pagar pelo meu pecado, mas eu sou tão miserável, tão pecador, tão pequeno. Mas Jesus Cristo veio me resgatar do meu fútil procedimento, como diz a palavra. Mas vamos em adiante. Vamos um pouquinho adiante. Então, como eu posso fazer para enxergar o meu pecado? Como eu posso fazer para enxergar que eu também tenho culpa? Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus veio morrer por você, sim ou não? Sim. Quantos aqui Jesus veio para morrer pelos seus pecados? Muito bem. Porque em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus diz o seguinte: tendo ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque um dia, na minha pecaminosidade, no meu erro, o Senhor Jesus me chamou. E Ele me chamou no meu pecado para que Ele pudesse revelar às pessoas tão grande amor que Ele tem, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, diz que pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Ele morreu porque eu precisava que Ele morresse. Ele morreu porque eu sou pecador. Ele morreu porque nós somos pecadores. Não existe um justo sequer. Talvez o teu pecado não seja o pecado do teu irmão,
Talvez o teu irmão peca na palavra, mas você peca talvez nos olhos. Talvez o teu irmão peca por ouvir besteira, mas você peca em algumas outras atitudes. Talvez alguns falam palavrão, mas os outros falam mentira. Está pecando da mesma forma. Mas nessa noite o Senhor está querendo dizer que Ele é grandioso, majestoso, bondoso, para perdoar os nossos pecados. E se você se considera grato por isso, você deveria pelo menos glorificar o nome do Senhor. Porque eu estou querendo dizer, não estou querendo te apontar aqui dizendo que você é pecador. Eu estou querendo dizer que você nessa noite tem a oportunidade de receber o perdão dos teus pecados. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, então os teus pecados acabaram? Sim, irmão, ou não? Não. Então quer dizer que você não, eu aceitei Jesus, não preciso mais pedir perdão pelos meus pecados. Eu não dobro os meus joelhos, eu não faço uma oração sem antes pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Quantas vezes eu trato os meus filhos de uma forma que não é para tratar, trato a minha esposa de uma forma que não é para tratar, trato as pessoas que não é, de uma forma que não é para tratar, e até às vezes quando eu me acho melhor do que os outros, já estou pecando. Simples assim. Então a primeira coisa, como é que eu posso enxergar os meus pecados? Reconheça que você é um pecador. É ruim a gente ouvir isso, né? Mas é verdade. Só muda a casca. Aqui só muda a casca, mas a natureza é uma natureza pecaminosa. O que muda entre nós é a casca, é o envelope, é a embalagem, mas a essência de cada um de nós somos de pessoas pecadoras, que um dia foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, que um dia o Senhor nos tirou lá, como diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor nos tirou do império das trevas, Ele nos tirou de um lamaçal de lama, Ele nos tirou de um tremendal de lama, Ele nos tirou lá da sujeira, Ele nos tirou do pecado, Ele tirou homens e mulheres aqui da prostituição, tirou do vício, tirou da macumbaria, tirou das drogas, tirou do roubo, e agora transportou para o reino de luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é graça, é poder, isso é amor. Você saber que você é pecador, eu não estou querendo dizer aqui apontar uma metralhadora, colocar aqui sobre essa plataforma e ficar tirando, não. O que eu estou querendo dizer é que quando você reconhece que você é um pecador, você começa a compreender o amor que o Senhor teve pela tua vida. Quanto mais nós reconhecemos os nossos pecados, mais nós dimensionamos o amor do Senhor Jesus, o amor dele. Porque se nós tivéssemos errado com as pessoas, da maneira com que nós erramos com Ele, muitas vezes as pessoas já não nos queriam mais, mas Ele nos ama com amor incondicional, com amor eterno, com amor que é de misericórdia. Ele nos ama. Então a primeira maneira de nós reconhecermos que nós ver os nossos pecados é de uma certa forma reconhecer que somos pecadores. Segundo, é nos colocando à disposição do Espírito Santo para que Ele venha sondar os nossos corações. Há uma oração no Salmo 139, vou correr aqui para não gastar mais tempo, já estou terminando. Salmo de número 139 tem uma oração que na verdade todos nós, todos deveríamos fazer, todos deveríamos ter a coragem de fazer esta oração. Salmo 139, verso 23 e 24, a oração que todos nós deveríamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que o salmista ele vai dizer ao Senhor. Ele diz: Senhor, sonda toda a minha vida. Ele fala aqui do seu coração voltado para os sentimentos, ele fala sobre pensamentos voltados para o nosso intelecto, ele fala sobre caminho voltado para as nossas atitudes. Em outras palavras, ele está dizendo que: Senhor, sonda-me, conhece os meus sentimentos, tu sabe o que eu tenho sentido, tu sabe se eu sinto raiva, se eu sinto inveja, se eu sinto ira, se eu sinto discórdia. E vai dizer: prova-me, conhece os meus pensamentos, tu vai saber se os meus pensamentos são pensamentos puros, se são pensamentos saudáveis, se são pensamentos que glorificam o teu santo nome. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma atitude errada, alguma atitude inconveniente, alguma atitude que não provém de ser um servo de Deus, e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno, pelo caminho glorioso. Aqui o salmista se coloca à disposição do Espírito Santo. Quer reconhecer, quer saber quais são os teus pecados, se coloque na presença de Deus.
Fala: Deus, me revela, me mostre, Senhor, aonde eu tenho falhado. Me mostre se tem algum sentimento no meu coração que não é para estar lá. Tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho que vai me conduzir à salvação, pelo caminho que vai me conduzir ao céu. Eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu, e eu sei que no céu não entra de qualquer maneira. No céu não entra de qualquer forma. Não é simplesmente você carregar uma Bíblia nas tuas mãos que vai te levar para o céu, ou usar uma roupa de crente, ou usar até mesmo um palavreado de crente. Quem habitará no teu santo monte, diz o salmista, o que é limpo de coração, o que é limpo de coração, e que a sua alma não é dolo, não há pecado. Deus quer te levar para o céu, mas pecado não entra no céu. Pastor, eu sou membro de igreja. Você pode ser até o pastor da igreja, se tiver em pecado vai para o inferno, porque no céu só entra santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação provém de um coração arrependido, provém de um coração quebrantado, provém de um coração que reconhece os seus próprios pecados e se prostra diante do Senhor. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar. E por último, quer ver quais são os teus pecados? Gálatas capítulo 2, versículo 11. E é o último texto que eu cito aqui. Aliás, o penúltimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: quando porém Cefas aqui é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando Pedro foi a Antioquia, Pedro era uma das colunas da igreja, mais tempo de crente, podemos assim dizer, do que Paulo. Ele veio antes do que Paulo. Mas Pedro teve uma atitude que foi irrepreensível. Então Paulo resistiu ele, cara a cara. Ele repreendeu Pedro. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Muitas vezes nós precisamos de alguém que aponte o nosso erro, sabia? Você sabia disso? Às vezes nós precisamos de alguém que chega para nós assim e fala assim: olha, não é bem desse jeito que tu está pensando. Se eu fosse você, eu mudava isso. Às vezes nós precisamos de alguém que tenha coragem de chegar para nós e dizer assim: você falhou. Porque nós buscamos pessoas para nos elogiar, nós buscamos pessoas para levantar o nosso ego. Mas o verdadeiro amigo, ele não levanta ego de quem está errado. Um verdadeiro amigo quer o bem, e às vezes a correção é para o bem. Precisamos de pessoas que sejam homens e mulheres de Deus, que tenham coragem de chegar para nós e dizer assim: olha, você falhou, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar. Não é para condenar, não é simplesmente para jogar a sarjeta, não. É para chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você está errado, mas em nome de Jesus nós vamos reverter isso. Nós vamos consertar esse negócio. Nós vamos orar junto, nós vamos caminhar junto. E nós vamos caminhar. Há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem daqui da igreja, sumido inclusive. Se ele depois ver essa filmagem aqui, talvez se estiver vendo a transmissão, ele vai lembrar que é ele. Entrei em contato com esse jovem, e esse jovem chegou para mim e disse: pastor, não dá para me ser crente, porque quando eu me irrito eu falo muito palavrão, eu falho muito. Eu disse: meu irmão, quem é que não falha? Se toda vez que eu falhasse eu deixasse de ser crente, talvez eu não estaria aqui hoje pregando para vocês, queridos. Se toda vez que eu cometesse um pecado eu jogasse tudo para o alto e esquecesse, na minha vida eu não estaria aqui, pode ter certeza. Eu disse: querido, todo mundo falha, tu falha nisso, mas eu falho em outras maneiras. Só que eu não vou desistir da tua vida, eu não vou desistir de você. E eu tenho constantemente tentado trazê-lo de volta à casa do Senhor. E alguém vai perguntar assim: pastor, por quê? Porque é uma vida, irmãos. É uma vida que precisa ser cuidado, ser amparado, que precisa ser ajudado. Porque condenação, o mundo já tem condenado muita gente. Crítica, o mundo já tem criticado. Nós somos agentes de cura, nós somos agentes de salvação, nós somos agentes que revelam e refletem a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. E nós devemos fazer aquilo que Jesus faria. Jesus não desistiu de mim. Todas as vezes que eu falhei na minha vida, até quando me afastei da presença do Senhor, Ele não desistiu de mim, irmãos. Ele não desistiu de você. Não são os teus pecados que te afastam, que podem simplesmente parar a tua jornada, não. Ele te perdoa, porque o amor do Senhor ainda é maior do que o peso do teu pecado. Portanto, entenda em nome de Jesus. Se Deus usar alguém para te repreender, aceite. Aceite. Isso pode ser o seu pastor, pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, pode ser algum obreiro da igreja.
aceite de bom grado. Ao nos examinarmos com sinceridade, veremos que em nós muitas vezes tem coisas que não era nem para estar lá. Tem coisas que nós sabemos que é errado. A gente tenta até justificar, mas nós sabemos que é errado. Eu posso me justificar perante o pastor, eu posso me justificar perante a igreja, mas será que diante de Cristo eu vou justificar? Será que eu irei me justificar diante do Senhor? Será que as minhas justificativas terão peso diante daquele que de fato conhece a intenção do nosso coração? Portanto, querido, devemos fazer como Isaías, que viu o seu pecado ao ver o Senhor. Quando ele contemplou a glória dele, do Senhor, em Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram a Deus. Ai de mim. Quantas e quantas vezes devemos fazer essa oração? Ai de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou fraco, eu sou pecador, tenha misericórdia. Eu não estou querendo dizer aqui simplesmente passar a mão por cima de pecado e de erro, não, querido. Estou querendo dizer que todos nós somos pecadores, mas Deus nos oferece o perdão. Deus nos oferece o perdão. E para concluir essa palavra e já orarmos para participar da Santa Ceia, eu quero deixar uma palavra de Provérbios, capítulo de número 28 e o verso 13, o último texto que eu estarei lendo nessa noite. Provérbios 28, verso de número 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem esconde o seu pecado, e o que é engraçado, irmãos, que a gente às vezes quer esconder um pecado de Deus, só que Deus tudo vê. O apóstolo João disse que ele tem olhos como chama de fogo. Aquele que confessa, aquele que esconde o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará, ou seja, não vai dar certo em canto nenhum, vai dar errado em tudo que fizer. Mas aquele que confessa e os deixa alcançará a misericórdia. E Deus, nessa noite, Ele quer te alcançar com a sua misericórdia. Eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, queria que você fechasse os seus olhos, queria que você nesse momento começasse a fazer uma avaliação da sua vida, de quem você é. No início do culto nós cantamos um hino Conversão, que fala da história de um homem que de fato viu na cruz os seus próprios pecados, mas ele ouviu o Evangelho, ele ouviu a mensagem de salvação, entregou a sua vida ao Senhor. Não importa o que você tenha feito, eu quero dizer que Jesus está pronto para te perdoar. Não importa por onde você tenha andado, eu quero dizer nessa noite que o Senhor está pronto para te perdoar. Tá, pastor, mas o Senhor só falou de pecado. Querido, se nós não ouvirmos sobre o pecado, nós nunca teremos consciência dele na nossa própria vida. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo muitas vezes errando constantemente na presença do Senhor, eu quero dizer que Ele te oferece o perdão nessa noite. E se você quer alcançar este perdão, se você quer abraçar esta fé, se você de fato quer dizer assim: Senhor, eu sou pecador, eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu sei que só assim eu vou para o céu. Se você quiser fazer isso, eu te convido a levantar uma de suas mãos. Se você quer alcançar o perdão de Cristo nessa noite, Ele te perdoa de todo e qualquer pecado. Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a tua vida. O pecado ele vai te levar para o inferno, mas nessa noite o Senhor está te proporcionando uma oportunidade de morar no céu. Mas para isso você precisa reconhecer que você precisa dele. Se você não reconhecer que você precisa dele, as oportunidades vão passando e você nunca vai abraçar este perdão, nunca vai ser alcançado por este perdão. O que eu quero que você entenda é que você pode sair daqui nessa noite perdoado. Você pode sair daqui nessa noite perdoado. Ah, pastor, mas eu sou muito novo ainda, tem pecado. Ah, pastor, mas eu sou muito velho, também tem pecado. Não importa se você é religioso, não importa se você é uma pessoa de bom caráter,
Todos nós somos pecadores e carecemos da glória e da graça dele na nossa vida para sermos salvos. E se você quer alcançar a salvação e o perdão do Senhor nessa noite, faça um sinal com a sua mão que eu estarei orando por você. Se você quer entregar a tua vida a Ele, se você quer entregar o teu coração para Ele, a oportunidade que o Senhor te dá é isso. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer te perdoar. No dia que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, no dia que nós estivermos diante dele, e se você não receber na sua vida, não abrir o coração para ele e vier morrer sem ele, pode ter certeza que ele vai te lembrar deste dia. Ele vai te lembrar que neste dia, dia 8 de agosto de 2020, ele te ofereceu perdão e você o rejeitou. O Senhor nessa noite, Ele quer te salvar.